Áudio News. Manchetes, opiniões, comentários. Revista Oeste. Justiça do Rio bloqueia 106 milhões de reais em bens de Pezão e outros 2 réus. Vídeo. Vereador da Paraíba admite que bateu em mulher. Janja responde críticas por acompanhar Lula no G20. Dane-se. Glaze. Se a popularidade de Lula cair, o Congresso vai engolir a gente. Maduro muda discurso e fala em conversar com a Guiana. Janones usou emendas para bancar shows de artistas. Reitora da Harvard pede perdão depois de declaração antissemita. Lula quer PT em busca de evangélicos e fim de briguinhas internas do partido. Polícia Federal conclui inquérito sobre ações do Hezbollah no Brasil. Dívida pública da China aproxima-se dos 150% do PIB e preocupa mercados. Para sair da crise financeira, Ana Hickman recorre a Paulo Guedes e a Roberto Justus. Conexão política. Hamas é responsável pela perda dos nossos filhos, diz moradora de Gaza. Forças de Israel encontram túneis e armas em escola da ONU em Gaza. Após mais uma viagem internacional, Lula chega ao Brasil e prioridade é discutir eleições 2024. Em ato contra Dino e Moraes, Brasília volta a ter manifestação neste domingo. Brasil sem medo. A tese de Moraes de que existe uma extrema-direita no Brasil não se sustenta. Oposição contra a ditadura venezuelana denuncia perseguição por Maduro e pede apoio internacional. Blog Generalidades. Há 44 anos, Star Trek Jornada nas Estrelas, o filme. Rodrigo Constantino. O que ele esperava com a guinada que deu? Ele comenta a notícia da revista Oeste. Tutinha se revolta com a audiência baixa da Jovem Pan e demite diretora. Jorge Serrão. A banalização da violência apavora o Brasil, país da impunidade e da injustiça causada pela mistura da juristocracia, bandidolatria e corrupção sistêmica. João Luiz Mauad. Já pararam para pensar na quantidade de fake news que a mídia profissional publica diariamente, sem que ninguém ligue? Marco Angeli. A imagem icônica da rendição de mais de uma centena de terroristas do Hamas, expulsos de seus túneis pela IDF, divulgada nesta semana, parece mostrar que esse grupo está em vias de extinção. O que sem dúvida é uma grande notícia, mas está longe de sinalizar o final do conflito. A entrada agora nessa guerra do grupo rebelde Houthis, que governa a capital Sanaa e parte do norte do Iêmen, promove uma escalada crucial do conflito. O Houthis vem atacando há tempos, desde 7 de outubro, navios dos Estados Unidos e do Reino Unido em retaliação aos ataques de Israel ao Hamas. A informação de ontem a ser confirmada, de que milhares de rebeldes do Houthis se dirigem em marcha contra Israel, amplia consideravelmente a dimensão do confronto. Vale lembrar que o Iêmen governado pelo Houthis é uma das regiões mais miseráveis do planeta, com 80% da população em estado de pobreza absoluta. Os que mais sofrem são as crianças, 11 milhões em situação crítica e desesperadora, segundo a ONU. Enquanto os líderes mundiais e organizações humanitárias insistirem em ignorar a origem de todo o mal, o xiita Irã, patrocinador do Hamas e do Houthis, e provedor de todo o terrorismo muçulmano, nenhuma tentativa para a paz na região evoluirá. Quem precisa ser detido é o Irã e o demente que o governa, Ebrahim Raisi, declaradamente inimigos da humanidade e da civilização ocidental. Assim, colocar de joelhos os ratos do Hamas é uma vitória parcial na luta contra o terrorismo. Enquanto a raiz de todos os males continuar viva, o Irã, o terrorismo viverá para matar, estuprar e impor o ódio. Essa é a realidade imposta à força hoje para Israel e para o mundo. Desiree Rugani. Yosif Al-Khatib, um dos terroristas libertados no acordo de reféns com o Hamas, semana passada, foi detido por Israel, em Jericó, por atirar pedras em soldados. Interrogado e liberado, voltou para casa. Israel de fato. Hamas cobra $5.000 por pessoa para permitir a ida de civis de Gaza para o Egito. Fonte, Canal 12. Amanhã começam as eleições presidenciais no Egito. Foguetes disparados ontem contra a região de Tel Aviv foram lançados de zona humanitária. Esta é mais uma prova de que o Hamas está aproveitando o indulto fornecido aos civis em Gaza para fins terroristas. Porta-voz da IDF. Cissa Bailey. O Alex Jones deve receber sua conta de volta aqui no X. Muita gente está ameaçando deixar a plataforma. Acredito que mais anunciantes também farão esta ameaça.
Muitos de vocês sabem que eu tenho inúmeras reservas ao Jones. Porém sou a favor da liberdade de expressão garantida pela primeira emenda da Constituição e espero que a volta dele seja triunfal. Paulo. Tentaram incendiar a casa onde nasceu o reverendo Martin Luther King em Atlanta. A esquerda saiu dizendo que era ato de supremacia branca e ódio a negros. Mas uma mulher foi filmada jogando combustível na casa, e não era uma supremacista branca. Laneisha Henderson foi presa. Fabrício Rebelo. É absolutamente incompatível com o mais básico dos princípios democráticos haver juízes de Corte Suprema que digam abertamente combater um espectro político, seja ele qual for. Se isso acontece, a ditadura judiciária está expressamente confessada. Fernão Lara Mesquita. Isolado e com apoio cada vez mais recalcitrante de Lula, Maduro viaja para Moscou para pedir ajuda a Vladimir Putin. Nicolas Ferreira. Vai ser necessário mais um pai morto? Solte o Naime, Gilmar Mendes. Stepa Paiano. Eu estava lendo e vendo há poucos direcionadores intelectuais e de praxis da esquerda, fiquei um pouco preocupada. A dose e o veneno se governo é vidraça e oposição é pedra, considerando que embora os governos entrem fortalecidos em início de mandato, alguma autofagia é inevitável no curso da execução de políticas do governo e o controle de danos depende do quão consolidadas estão as bases eleitorais. 2. O governo Lula 3 embora tenha lastro histórico e portanto a consolidação de bases seja indiscutível, para conseguir derrotar Jair Bolsonaro formaram um Frankenstein que chamaram de Frente Ampla. A tal Frente Ampla reunia de liberais globalistas a anarquistas, que obviamente desembarcariam conforme a agenda que se sagrasse majoritária, acabou entrando em autofagia muito antes que o normal. As visões de mundo das bases são absolutamente antagônicas em diversos casos. 3. Segurança, não concordam entre punitivismo e garantismo, economia, não chegam num acordo entre mais ou menos Estado, querem só um resultado próspero sem se importar com o meio agenda de diversidade babou, educação, tão fingindo que nem estão vendo os contingenciamentos. E o que causa mais azia na militância, o centrão, indicação dos cargos de primeiro e segundo escalão. Tá, Stephanie, tá maravilhoso então se eles estão tristes e brigando, o Brasil está feliz. Então, se estivéssemos num ambiente democrático? Certamente, essa é a realidade? Acho que não, hein? A esquerda, sobretudo socialistas e comunistas, são historicamente revanchistas, invejosos e punitivistas de pessoas bem-sucedidas, aonde vou chegar. Eles não têm opositores, eles enxergam somente inimigos em campo político. 4. Jair Bolsonaro sacou um zap na posse do Milei. Calma, antes, eu só vou tratar de lógica. A eleição argentina chamou a atenção do mundo em razão da ascensão meteórica do Milei e do revés peronista. Demonstra diplomacia o presidente que consegue guardar a ideologia no bolso para parabenizar e reconhecer a vitória de opositores ideológicos entre os países vizinhos. Lula mandou o chanceler só para não cruzar com Bolsonaro, ainda que Milei tenha feito a parte que lhe cabe no envio do convite. No terreno geopolítico tem perdedor, tem vencedor e tem diplomacia. Lula optou por jogar a diplomacia no lixo, saiu perdedor e grudou na testa do Bolsonaro um adesivo escrito "Você venceu". Tá, Stephanie, você só tá falando coisa boa. Qual o problema? Que agonia. Revanchismo, se eu puder apostar, em breve vão recrudescer e não vão deixar essa vitória diplomática quieta. Agora a esquerda tem obrigação de entregar alguma vitória para suas bases eleitorais. Todos os intelectuais da esquerda fizeram a mesma análise e estão preocupados com a porrada que a direita vai dar na esquerda. Enfim, tô preocupada. Bom prestar atenção, não dá para saber por qual lado vão mirar a artilharia. Paula Schmidt. Duas mulheres fenomenais que, ao contrário das feministas, se recusam a obedecer os homens bilionários do WEF. Isso sim é empoderamento. O resto é Amélia se ajoelhando para o consenso e trocando obediência ao marido pela obediência a homens que nem conhece. Eva Vlardin Gerbro. E Efrat Fenigson. Roberto Mota. Para quem está horrorizado e achando um absurdo essa história dos justiceiros de Copacabana, eu sugiro pesquisar o que a ADPF 635. Ivan Kleber. Inglaterra. Um grupo de cientistas estabeleceram uma ligação entre a vacina Oxford-AstraZeneca e um aumento nos casos da doença Síndrome de Guillain-Barré, SGB.
Dois dos estudos analisaram as taxas de SGB na Inglaterra e disseram que houve um aumento nos casos atribuíveis à vacina AstraZeneca, ou que houve um provável nexo causal. Mais de um quarto das pessoas que desenvolveram SGB na Inglaterra nos primeiros 10 meses de 2021 o fizeram 6 semanas após receberem a vacina AstraZeneca, de acordo com o artigo de cientistas da University College London e pesquisadores do órgão de vigilância de medicamentos do Reino Unido, segundo uma reportagem do jornal britânico Daily Telegraph.